Olá a todos, estamos aqui no Sandocast! E como foi seu final de semana, Nicole? Foi bom. Só bom? Foi maravilhoso, né? Choveu, deu uma refrescada. E o seu, Laura? O meu foi incrível, tirando de vocês, que ficaram 2 dias sem me ver. Nossa. Hoje vamos entrevistar uma pessoa muito especial e importante para a escola. Será que vocês conseguem descobrir o nome dele? Rodrigo de Vargas. Foi brincadeira. Nós perdemos um amigo, mas não perdemos a piada. Mais conhecido como Rodrigão! É uma honra ter você como nosso entrevistado de hoje. Obrigado, eu que agradeço. Muito bem. Professor, antes da gente mergulhar no seu livro, ficamos sabendo que o senhor é um ótimo cozinheiro. Então, qual que é o prato que o senhor mais gosta de preparar e comer? Quem contou isso pra vocês, né? Bom, eu gosto de fazer churrasco. Nossa! Mas eu sou um cozinheiro mesmo. Eu cozinho de tudo um Nossa. pouquinho e minhas comidas são boas. Macarrão bolonhesa é muito bom. Ó, eu vou querer provar. Nós Vai lá. queremos. Compra carne, eu levo o carvão. Mas você ficou mais barato. E qual é o seu esporte preferido? Você pratica ou só assiste? Eu já pratiquei bastante esporte. Hoje em dia eu tô mais parado, né? Mas eu sou meio fanático pelo Grêmio. Então eu gosto de futebol. Quando o Grêmio joga. E depois de 30 anos quase, eu voltei a andar de skate. Tô andando de skate agora. Olha só, um velhinho, gordinho, andando de skate. Tá Estamos sabendo. Né? É porque ficamos sabendo, né, que você tava andando de skate aqui na Eu escola. voltei a andar de skate depois de 30 anos. Mas você é bom andando de skate? Bom. Não sou não, mas sou bom. Vai. Dá pra divertir. E aí, Rodrigão, conta pra gente, ainda continua sofrendo com o seu time? Você sabe que o meu time só ganha, né? Ah, O time nunca eu perde. sei. Ou ele ganha uma derrota ou ele ganha uma vitória. Então, o time só ganha. Sabe, né, pessoal? Ele torce por Grêmio. Mudando um pouco de assunto, conta um pouquinho sobre você. Meu Deus. Eu vou falar pra vocês o que eu coloco no meu Instagram. Já define bastante sobre mim. Lá eu coloquei assim no meu, não sei como é que fala, perfil, né? Eu sou marido, pai e professor. Então isso me define muito. Eu sou o Rodrigo da Viviane, eu sou o pai do Pedro e da Helena, e eu sou professor de muitos, já há mais de 20 anos. E você sempre quis ser professor? Como foi que se tornou educador? Educador me tornei quando eu virei pai. Realmente eu me tornei um educador. Mas eu nunca quis ser outra coisa. Eu sou filho de professor. Então minha mãe era professora e meu pai caminhoneiro. E no exemplo que eu tinha em casa, era o pai viajando e a mãe trabalhando como professora. E eu nunca vou esquecer que eu era da idade de vocês, mais ou menos, e eu já queria ser professor. Por conta da minha mãe. Então, minha mãe, ela trabalhava numa escola e eu lembro das feiras de ciências dessa escola que ela trabalhava. Levava aquelas maquetes para casa para ajudar os alunos a fazer e eu ajudava ela a montar essas maquetes. Eu falava, cara, eu quero ser professor igual a minha mãe. E nunca quis ser outra coisa de verdade. Nunca optei, nunca tive uma segunda opção. A princípio, eu não sabia do que eu queria ser professor. Mas quando eu fui no ensino médio, eu tive 2 professores de biologia, o professor Cláudio e o professor Levi. E eu olhava eles dando aula e falava, quero ser igual a esses caras. Eram muito bons mesmo. E aí eu falava, eu quero ser igual a esses caras. E aí foi onde eu decidi virar professor de biologia. Aí eu fiz minha faculdade lá em Rio Verde, Goiás, onde eu nasci, de licenciatura plena em ciências biológicas, né, com habilitação de química e física também. E aí eu virei professor desde então. Desde o 2º semestre de faculdade, na verdade, eu dou aula. Então são mais de 20 anos dando aula. Então, aqueles homens, aqueles professores e a sua mãe era a sua inspiração? A minha inspiração de verdade para ser professor foi minha mãe. Os 2 professores me indicaram aquilo que eu gostaria de trabalhar na afinidade, né, que é a biologia. Então eu tive afinidade com a biologia, então eu decidi ser professor de biologia e não pedagogo como era minha mãe, né? Então assim, isso, fui muito feliz com a minha escolha, eu gosto muito. Eu acho muito incrível as pessoas que trabalham com isso. Assim, a pessoa estuda muito para trabalhar, para ensinar outras pessoas. Eu acho incrível isso. É importante lembrar que quando a gente vira professor, a nossa função não é ensinar, tá? Nossa função é transmitir conteúdo. Porque, como o próprio Einstein falava, só existe ensinamento quando ocorreu o aprendizado, né? Então, eu só posso dizer que eu te ensinei alguma coisa se você aprendeu aquilo que eu falei.
correto? E a gente sabe que hoje está cada vez mais difícil. Então a gente precisa, isso é uma das minhas missões como professor em sala de aula, é fazer com que os alunos, que vocês, que são crianças ainda entendam que para que vocês aprenderem alguma coisa, vocês precisam mais do que a aula, vocês precisam estudar. E a parte do estudo não cabe ao professor, cabe somente a vocês, alunos. Então estudar é o quê? Revisar conteúdo e fazer exercício, colocar em prática. E aí isso cabe a vocês. Então a nossa missão como professor realmente é transmitir o conteúdo para vocês, né? Ensinar já é uma missão um pouquinho mais complicada. A minha função é dar aula. E isso eu faço com muito gosto, com muito prazer. Parabéns. O que você acha que mudou na educação desde a época em que você era aluno até hoje? Ah, mudou bastante. Mudou bastante. Para algumas coisas mudou para melhor, mas para outras eu vejo que essa mudança não surtiu o efeito que a gente gostaria que tivesse surtido. A sociedade como um todo muda. Então não tem como a educação não mudar por conta disso. A sociedade de antigamente buscava uma coisa na escola e a sociedade de hoje busca outra. Então existem muitas mudanças positivas e negativas que vêm dificultando o trabalho do professor, principalmente relacionadas às tecnologias. Então as tecnologias que poderiam estar somente nos auxiliando, às vezes acabam concorrendo com a gente em sala de aula, né? E às vezes é desleal essa concorrência também. Então, principalmente na área da tecnologia, mudou bastante, né? Com tantos alunos que já passaram por você, o que você mais espera de uma estudante hoje em dia? Eu sempre falo que a minha missão como professor, eu sempre busco bater sempre em duas coisas: identidade e propósito. A minha identidade é muito clara, né? Isso é bíblico. A minha identidade para mim ficou muito clara a partir do momento que eu me entendi como professor. Tanto que hoje é muito difícil falar o meu nome, é sempre professor Rodrigo. Professor Rodrigo. O professor vem sempre antes, né? Então a minha identidade para mim é muito clara. O meu propósito é ativar o aluno. Repare que eu não falo em ensinar. Eu quero trazer uma ativação para o aluno. O que é essa ativação? É mostrar para ele que ele pode fazer as coisas por si só, que ele pode aprender por si só, que ele pode buscar uma vida melhor. E quando a gente consegue fazer essa ativação, a gente vai promover na vida desse aluno uma transformação. A partir do momento que você entende como você aprende, que você depende de você, esse aprendizado, o teu estudo, você vai ter sua vida transformada, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais problema a gente sabe resolver. Quanto mais problema a gente sabe resolver, mais as pessoas dependem da gente, e a gente começa a ter outros tipos de valores. Entende? Uhum. Então vai ter uma transformação na sua vida quando você entender que você consegue aprender, quando você começar a aprender coisas diferentes. E aí vem a terceira parte do meu propósito, que é causar impacto na vida dos meus alunos. E eu tenho causado, graças a Deus, impactos reais, e eu conto muito no meu livro sobre isso também, que são esses impactos de evolução. Eu encontrar alunos muito tempo depois, bem-sucedidos, felizes com a profissão que escolheram, e impactando diretamente a minha vida. Tem uma coisa, eu falo demais, né? Vocês me chamaram que eu vou falar. Pode falar. Tem hora pra acabar? Não. Tá bom, vamos ficar até as 3 da tarde, então. Pode ser. Então, assim, eu tive uma grata felicidade de encontrar aqui na Escola São Domingos, no dia da feira que teve aqui da robótica, né? Foi. 4 gerações de alunos, submerge, exatamente. 4 gerações de alunos. Então eu tinha ali os avós, que foram meus alunos, os filhos, que foram meus alunos, e os netos, que foram meus alunos. Então eu fui professor de todos eles. Dos avós, dos pais, dos filhos e agora dos netos. 4 gerações de alunos. Eu vi, a Adriele. Uhum. Né? Então, assim, para mim é muito feliz esse impacto que eu consigo causar. Né? Eu conto no meu livro de ex-alunos meus que são médicos e que hoje me tratam no hospital regional. Quando eu tive um acidente de carro, quem me recebeu lá na emergência foi uma ex-aluna minha. Sabe? Então isso é muito gratificante. É causar esse impacto. Você se sente realizado como professor? O que te traz mais satisfação em sua profissão? Eu me sinto. Eu sempre falo que uma das principais motivos de eu escrever esse livro é justamente isso. É mostrar para meus colegas que estão começando agora e alguns que já estão há algum tempo na profissão e acabam ficando um pouco desgostosos por todas as dificuldades que a gente sabe que existe, é que dá para ser feliz sendo professor. E eu sou muito feliz sendo professor. Eu falo sempre em sala de aula, vocês acham que não tiveram a oportunidade de ser minhas alunas de sala, mas eu falo sempre que eu amo ser professor. Então, assim,
com certeza, a escolha da minha profissão foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu adoraria ser sua aluna, né? Nós queríamos. Agora Quem falando- sabe, né? Quem sabe vocês vão ser minhas alunas no ensino médio, na faculdade, né? Vai. Agora falando sobre o lançamento do livro. O Poder de um Professor. Você sempre teve vontade de escrever um livro ou essa ideia surgiu depois de se tornar um professor? Na verdade, assim, surgiu depois de me tornar um professor, mas eu não tinha a ideia de escrever um livro, não. Tá? Nunca foi vamos dizer assim, um sonho meu escrever um livro. Nunca tive essa pretensão, até porque eu não me enxergava ainda como um autor de livro. E para ser bem sincero com vocês, eu ainda não me enxergo. Eu preciso começar a deixar a ficha cair um pouquinho. O livro não foi lançado oficialmente ainda, né? Mas a vontade de escrever esse livro veio depois de uma mentoria que eu fiz lá no início da pandemia, em 2019, onde era uma mentoria para digital. Eu trabalhei muito com o Instagram no digital, envolvendo alunos. E dentro dessa mentoria existiam 12 profissões no digital. E uma delas era escritor. E eu fiz essa mentoria para escritor. E naquela época eu comecei a escrever algumas coisas do que diz respeito a algumas histórias que eram engraçadas, que aconteceram em sala de aula. E deixei escrito no meu computador. Mas daí acabei focando nas outras profissões, né? E larguei só essas escritas no meu computador. E agora, este ano, no início desse ano, eu tive um problema de saúde e fiquei de atestado. Fiquei 5 dias em casa. E eu não conseguia ficar deitado, dormindo, descansando. Então eu peguei esse computador, que estava guardado lá há um tempo, e fui olhar. E quando eu olhei, eu achei essas coisas que eu já havia escrito naquela época. E comecei a escrever mais, né? Muito em cima do que eu estou vivendo hoje, atualmente. E aí eu comecei a escrever, e quando eu vi, tinha muita coisa escrita, mas tudo perdido, não tinha um livro. Foi onde eu entrei em contato com a minha editora literária, e aí ela pediu que eu mandasse os arquivos para ela, eu mandei os arquivos e ela organizou isso, o que eu tinha escrito. E quando ela me devolveu isso, eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, isso dá um livro. Né? E aí foi onde eu percebi que eu poderia estar lançando um livro, escrevendo um livro. A gente foi melhorando junto com ela, né, com o apoio dela, fui melhorando, ela foi me auxiliando em algumas coisas pra gente botar numa linguagem mais bacana. E saiu, tá aí o livro, vamos ver. E como você pensou nessa capa? A capa foi assim, eu sempre quis, como eu falei para vocês, eu sempre tratei muito com o aluno, né? Eu queria ajudar o aluno a estudar, e eu percebi que eu não estava tendo muito sucesso com isso não, né? E como eu falei antes, eu percebi que os professores precisavam um pouquinho de compreensão, de acalanto, sabe? Então eu decidi escrever para professores. Até no prefácio desse livro, eu conto que a primeira ideia do livro era colocar histórias engraçadas de sala de aula. Né? A pessoa que me deu essa ideia. Só que eu quis escrever sobre as minhas experiências sobre educação, as minhas reflexões sobre educações, voltada muito para o professor, para auxiliar os professores, meus colegas também. Como eu falei antes, para mostrar como é bom ser professor. E aí, por isso o nome, né, O Poder de um Professor. Eu tenho vários depoimentos de alunos que relatam a transformação que foi a vida a partir do estudo. E então eu quis trazer justamente essa questão de mostrar na capa do livro já a essência de um professor. Tanto que vocês estão olhando a capa, vocês vão ver que não é um caretão ainda, é um giz. Né? Nem sei se vocês conhecem um quadro de giz, mas eu comecei no quadro de giz, né? Então a essência do professor é essa, o próprio professor e o quadro e o giz, né? Claro que o livro vai falar de tecnologias, vai falar de tudo, mas a essência do professor está aí. Mas não foi criação minha a capa não, preciso dar autoria para quem foi, que foi a minha editora, né? Que me mandou algumas capas para que eu escolhesse, né? E quando eu bati o olho nessa capa, eu achei muito bacana, até porque vocês, como convivem comigo, sabem que eu gosto muito do preto, né? Sempre preto, sempre com cor escura, né? Então, bateu bem com a minha ideia de capa mesmo, então eu achei bacana a capa. O que te inspirou a escrever sobre o poder que um professor tem? Houve algum momento específico na sua carreira que serviu de gatilho para a ideia do livro? Eu vou contar para vocês, mas é um segredo, hein? Tá.
quando eu comecei a escrever esse livro, lá em 2019, eu não tinha muita ideia do que escrever, né? Como eu falei para vocês, era uma mentoria, eu estava escrevendo algumas coisas aleatórias. E um dia eu encontrei um ex-aluno meu, o Dr. Fábio Júnior, e numa conversa entre eu e ele sugeriu que eu escrevesse um livro contando as histórias engraçadas, porque ele mesmo vivenciou muitas histórias engraçadas dentro da sala de aula comigo e escutou muitas outras. E nesse dia eu falei para o Fábio que eu gostaria de escrever um livro pensando na educação, né? Refletindo sobre a educação. E eu lembro que ele inclusive falou que iria escrever o prefácio do meu livro quando esse livro fosse lançado. Então, basicamente, o exemplo do Fábio, que o Dr. Fábio infelizmente hoje não está mais entre nós, né? O Papai do Céu chamou ele um pouco mais cedo do que a gente gostaria. Infelizmente não houve tempo nem dele escrever o prefácio. Então, o prefácio do livro é uma homenagem a ele, inclusive. Então, segundo o exemplo do Fábio, segundo o exemplo de tantos outros alunos que eu tive, eu percebi que realmente, e depoimentos de alunos também, eu percebi realmente que a gente como professor marca a vida de alguns alunos. Então o nome vem daí. O poder de um professor vem justamente da marca que a gente deixa em alguns alunos. Você lembra de alguma história engraçada, assim, pra contar pra gente? Meu Deus, tem tantas. Tem tantas. Tipo assim, uma que marcou a sua vida. Eu tenho muitas coisas engraçadas que eu promovia para meus alunos e seria difícil eu achar uma aqui, mas deixa eu falar para vocês uma coisa que os alunos davam muita risada. Eu trabalhava na escola São José, uma época à noite, e os alunos eram todos bolsistas, então eles que trabalhavam à noite e acabavam chegando às vezes atrasados. E eu fazia uma brincadeira com eles, eu deixava eles entrar na minha aula atrasada, mas eles precisavam gritar no corredor da escola que amava a biologia. Eles saíam gritando nos corredores, eu amo biologia, né? Eles podiam entrar na sala, senão não entrava não. Nossa. Entre outras coisas. Então, coisas engraçadas em sala de aula acontece bastante. Eu sempre brinco que eu já vi quase tudo em sala de aula, quase tudo mesmo. Ainda não vi o nascimento e uma morte. A morte eu dispenso de ver, mas o nascimento, quem sabe um dia, né? Imaginou que seria legal, né? Eu tive aluna grávida lá na escola Maurício Pinheiro uma vez. Eu falava para ela, você vem até o último dia de aula. Não falte aula, porque eu quero fazer o seu parto em sala de aula um dia. Eu saí no jornal, você imaginou? Professor de biologia faz parto de aluna dentro de sala. Nossa, ia ser legal. Isso eu nunca fiz. Mas eu já vi muita coisa em sala de aula. Muita coisa ruim, muita coisa boa, muita coisa engraçada. Mas vivenciei muita coisa mesmo. É engraçado e é difícil ter uma aula minha que não aconteça alguma coisa engraçada. Para que este livro tem uma pessoa específica, qual é a principal mensagem que você quer que o leitor tenha depois de ler ele? Livros são para professores, pais e educadores. Mas o público-alvo principal são professores, né, que estão ligados diretamente com a escola, com a educação, no sentido escolar. O livro traz as minhas experiências em sala de aula, algumas coisas que eu penso como educação, mas ele traz muitos convites a reflexões. A principal ideia do livro é trazer reflexão aos professores de hoje. E uma reflexão positiva, mostrando o lado bom da educação. Porque o lado ruim está aí, não existe máscara mais, a gente sabe algumas coisas. A gente vê muitos professores, muitos colegas reclamando de algumas coisas, principalmente a desvalorização, mas tem muita coisa boa. Então eu trago para essa reflexão. Então a minha intenção do livro é que após a leitura os professores, principalmente, consigam refletir sobre a educação atual e se encaixar de uma maneira que eles consigam ter uma leveza maior, um prazer maior no que eles estão fazendo. Pode nos dar uma pequena prévia? O que os leitores podem esperar do livro? Eu escrevi o livro, gente, de uma maneira muito informal. Como eu falei para vocês, eu ia escrevendo, mandei para minha editora literária e virou um livro. É um livro muito leve, ele não é um livro científico, didático, né? Então é um livro muito leve. Então, assim, eu trago a leitura, uma leitura agradável. Eu tentei trazer uma leitura agradável aos professores, aos pais, a educadores de forma geral que vão ter acesso a esse livro, se Deus quiser, para que sintam a leveza da profissão e não o peso da profissão. Okay?
Uhum. Você começou fazendo só pra você, sabe? Sem pensar em mais ninguém ler, né? Na verdade não. Na verdade eu pensei sim em fazer alguma coisa para alguém ler. Mas eu não tinha ideia de lançar, não tinha esse pensamento, eu vou escrever no livro, né? Mas a partir do momento que eu comecei a escrever, eu não escrevi só para eu escrevi para as outras pessoas também, né? Mas só virou um livro mesmo depois que eu realmente sentei para escrever algumas coisas mais atuais, né? E depois que a minha editora conseguiu organizar para mim, porque eu ainda não via um livro, eu via só um manuscrito, né? Mas não via um livro. Então as coisas que você já tinha escrevido tá dentro do livro? Muitas coisas sim. De antigamente? Algumas sim. Algumas a gente melhorou, outras foi tirada, outras que eu tinha lá no início foi lá pro final, sabe? Então essa parte ela me ajudou bastante. Mas sim, tem muitas coisas lá no início que eu trago aqui quando eu era aluno ainda. Tem algumas experiências que eu coloco aqui, quando eu era aluno de professores meus, a entidade de vocês. Eu trago aqui, por exemplo, o Sr. Edson, foi de matemática meu, que já ensinava matemática de uma maneira muito gostosa naquela época. Eu fazia a 4ª, 5ª série como Sr. Edson, lá em Porto Alegre ainda, no colégio INSA, né? Então eu ainda tenho memórias dele. Por que eu tenho memórias deste professor especificamente lá do 5º ano, da 4ª, lá de Porto Alegre? Porque ele marcou minha vida pelo jeito que ele trabalhava, né? Ensinando matemática, que era um jeito diferente, que fazia com que a gente realmente se aproximasse dele. Eu acho que esse é o grande barato hoje da nossa profissão, é fazer com que o aluno se aproxime de você, que ele queira aprender com você. E essa é uma dificuldade. Qual é a área que você se formou? Eu sou formado em licenciatura plena em Ciências Biológicas, com habilitação matemática, em Física e Química. E eu sou especialista em metodologia do ensino, né? Eu fiz uma especialização em metodologia do ensino. Então, basicamente, a minha área de formação é para ser professor, mesmo tendo feito biologia. Então, na biologia existe o bacharel e a licenciatura. Eu fiz licenciatura, que é o que prepara a gente para dar aula. Por que a data de lançamento é dia 3 de outubro? Tem algum significado especial? Não. Na verdade, essa data era para ser, inclusive, neste mês, né, de setembro, mas a gente não achou local, então acabou ficando mesmo para o dia 3. Mas é uma data que, para mim, é marcante, porque o mês de outubro é o mês de São Francisco, dia 4 é o dia de São Francisco, um dia depois. Então eu acredito que vai ser um mês e uma data abençoada também por conta disso. O senhor sabe o horário que vai ser lançado o seu livro? Às 7h30 da noite, tá na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Todos convidados. E aí, quer convidar o pessoal para ver o seu livro? Ah, com certeza. Pode pegar e mostrar para eles. O livro é é um filho, né? Só vamos levar para o público no dia 3. Então algumas pessoas já têm acesso ao livro, que ele já está sendo vendido no site da editora, então tem alguém que já leu o livro, tem pessoas que já têm o livro, mas o lançamento oficial mesmo é no dia 3. Pessoal, não se esqueçam do lançamento do livro, dia 3 de outubro, que horas mesmo? 7h30. 7h30. 19h30, na verdade. 19h30 da noite. Obrigado, meninas. Posso fazer um agradecimento? Pode. Poxa, então tá. Então, assim, eu queria agradecer o convite de vocês, a professora Cleuson, a professora Ana, que sempre incentiva esse podcast, sempre incentiva vocês. Eu tenho acompanhado, eu assino o canal de vocês. Assino, né? É seguir, não é assinar, né? Eu sigo o canal de vocês, tá? Isso, eu sou inscrito, então se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve. Show de bola. Então, assim, primeiramente, muito obrigado a vocês, tá? Pelo convite. Para mim é uma honra eu estar aqui com vocês, tá? Participando desse projeto bacana. E aproveito para convidar todo mundo, mais uma vez, para o lançamento do livro O Poder de um Professor, né? No dia 3 de outubro, às 19h30, na Biblioteca Monteiro Lobato. Mas parabéns. E tem uma participação especial, hein? No lançamento do livro. Nós teremos o professor Cleuson, que vai fazer som, voz e violão. Nossa! Pra gente, tá bom? Então tá. Uma noite de livros, de autógrafos, de músicas, tá bom? Então a gente vai marcar pra nós 4, né, com a Heloísa, e pra gente poder ir pra lá. Então, muito obrigada por estar com a gente em nosso Sandocast!